Olá amigos, eu sou o Wagner, esse é o canal Verdade das Escrituras. O meu objetivo é mostrar o que as Escrituras realmente, verdadeiramente dizem a respeito de um determinado assunto e que nas religiões eles enganam, mentem para os seus membros e mudam o que realmente está escrito. Bom, hoje eu quero mais uma vez falar a respeito de jejum. Por quê? Porque alguém me enviou um e-mail perguntando a respeito do verso 15 do capítulo 9 de Mateus, que está escrito assim: Respondeu-lhes Jesus: Podem porventura estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Porém dias virão em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias jejuarão. Bom, a pergunta da pessoa foi a seguinte: os dias que nós devemos jejuar não é agora? E eu quero responder para vocês que o que está escrito aqui é o seguinte. Bom, Jesus está respondendo a pergunta dos discípulos de João Batista que perguntaram: bom, nós jejuamos, os discípulos dos fariseus jejuam, por que os seus discípulos não jejuam? E Jesus falou assim, ó, olha como ele ilustrou a situação. Podem porventura estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Ou seja, no momento de alegria, as pessoas podem estar tristes? Olha só que ele usou aqui, nessa tradução aqui está escrito, podem porventura estar tristes, mas em outras traduções está dizendo, podem porventura jejuar? Então você vê que a palavra triste e jejuar, houve uma inversão, né, dessas palavras. Por quê? Deixa eu só explicar isso rapidamente. Houve essa inversão, essa mudança com o tempo. Por quê? Antigamente você pode ver em todos os relatos, ou na maioria dos relatos do Antigo Testamento, que as pessoas, quando tinham uma grande frustração, um grande problema, uma tragédia acontecia na família ou na vida deles, e essas pessoas estavam profundamente tristes ou desesperadas, elas rasgavam as vestes, elas vestiam-se de pano de saco, ou jogavam cinza na cabeça e ficavam sem comer. Elas jejuavam. Por que jejuavam? Porque simplesmente o hábito de ficar, ou a prática, ou um período que você fica sem comer, você está em jejum. Mas pessoas hipócritas, religiosos, gananciosos, mudaram isso. O que eles fizeram? Ao invés de o que acontecia naturalmente, a pessoa ficar triste, ficava sem comer, eles inverteram. A pessoa passou a ficar sem comer para se demonstrar, para aparentar tristeza, fragilidade. Para quem? Para os homens, como é até hoje, e também para o Criador, para que eles imaginavam que talvez o Criador se compadecesse deles. Coisa inútil. Bom, então o que acontece aqui? Os convidados, ou seja, os discípulos, né, não poderiam ficar tristes, não poderiam ficar sem comer, não poderiam ficar em jejum enquanto o noivo estava com eles. Aí ele diz, porém dias virão em que lhe será tirado o noivo. Que dias foram esses? Foram os dias que o nosso Salvador morreu e os discípulos ficaram ali tão tristes, tão abatidos, porque eles criam que era o Salvador deles, era o Messias. Porém, quando ficaram sabendo da ressurreição, eles já se alegraram. Acabou a tristeza, com isso acabou o jejum. Não é que eles fizeram algo religioso, foi aquela coisa sincera e natural de que quando uma pessoa está triste, ela não come, não tem ânimo para comer, apenas isso. Olha só, vamos ver aqui Mateus 6, a partir do verso 16, que diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Isso é o Messias falando, tá? Porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Ungir a cabeça aqui, querido, é
penteie o seu cabelo, lava o rosto, para que não fique mostrando para ninguém que você está triste. Para não parecer aos homens que jejuas, ou seja, que está triste, mas a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, ele está mostrando aqui que não é para você ser hipócrita. Se você está triste, porém, guarde a sua tristeza para o pai, que o pai é quem vai cuidar de você. Agora, o que os homens hipócritas fazem? Eles desfiguram os rostos, eles se sujam, se rasgam, se despenteiam, se mostram tristes, para mostrar para as pessoas que eles estão sem comer. Essa é a parte hipócrita da palavra que eles transformaram em preceito religioso, a palavra jejum. Tem um outro fato aqui bem curioso a respeito de Acabe. Está em primeiro livro de Reis, no capítulo 21. Vou resumir e vou começar a mostrar aqui a partir do verso 4. Bom, Acabe queria a vinha de Nabote. E Nabote falou, não, eu não vendo. Bom, a partir do verso 4 começa a dizer assim, então Acabe foi para casa aborrecido e indignado. Olha só, triste, aborrecido, indignado. Porque Nabote lhe disse, não te darei a herança dos meus pais. Então Acabe deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Então olha só, presta atenção que ele estava aqui naturalmente fazendo um jejum. Por quê? Porque ele estava triste, aborrecido e falou, não quero comer nada. Porém, sua mulher, Jezabel, entrou e lhe perguntou, por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu, porque eu disse a Nabote de Jezreel, venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse, não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher, é assim que você age como rei de Israel? Levanta-te e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu, decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei, levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. Olha só, acho que já deu para entender aqui a história e eu vou explicar o que estava acontecendo. Nabote não quis negociar a vinha com o Acabe ficou chateado por aquilo e fez naturalmente um jejum. Ele não quis comer. Aí veio a mulher dele e falou assim, não esquenta a cabeça não que eu vou conseguir a vinha para você. Escreveu uma carta, mandou para o povo e falou, proclamem um jejum. Então olha só, você vê a diferença entre uma coisa sincera e uma coisa onde entra o paganismo, a religiosidade, a hipocrisia. Ela falou, proclamem um jejum, ou seja, faz o povo ficar sem comer, mostra um lado religioso da coisa. E o lado religioso acabou em quê? Na morte de Nabote. Bom, tenho vários outros textos e que você pode procurar. Tem Números, 2 Samuel, tem vários textos que você pode ver. Vamos aqui ver alguns para a gente dar uma olhada aqui e fazer pequenos breves comentários. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrando em casa passou a noite deitado no chão. Bom, era quando nasceu o primeiro filho dele com a Batseba, né? E aí a criança estava mal e depois ele jejuava, ele ficava sem comer, ele se demonstrava tristeza, né? Porque estava querendo que a criança sobrevivesse. Mas depois que a criança morreu, ele simplesmente levantou, se lavou e mandou servir a comida dele. E perguntaram para ele, olha, você estava triste agora que a criança morreu? Ele falou, agora já não posso fazer mais nada. Ou seja, mostra aí, acho que 2 lados, né? Por quê? Mostra que talvez ele estivesse sendo sincero em querer que a criança se recuperasse, mas ao mesmo tempo, parece que, bom,
ele estava fazendo aquilo só porque achou que poderia mover as mãos do Criador, ou seja, a partir do momento que nada mais pode ser feito, a minha tristeza acabou. Quer dizer, é bem estranho, né? Segundo Crônicas, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Aqui eu vejo aqui uma certa ignorância de Josafá. Segundo Crônicas 20, verso 3. Tava vindo o povo contra tava vindo quem? Acho que eram os filisteus. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Depois disso, os moabitas... Mentira, não eram os filisteus, não. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, e aí, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum. Ou seja, ele estava aqui assustado, né, e meteu religião no meio. Vamos fazer algo bem, assim, litúrgico. Vamos ficar sem comer para ver se o nosso Deus nos ajuda. Foi isso que ele quis fazer. Neemias. No dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram de pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Tá vendo o que eu falei? Você vê que as práticas era isso. Ó, eles estavam com algum problema. Tinha acontecido alguma coisa, alguma tristeza, e o povo se rasgava, vestia de saco e tal. Isaías. Isso aqui é bem interessante. Olha só. O povo chegou e falou, como se estivesse falando para o Criador. Por que jejuamos? Dizem, e não viste. Eles dizem assim, ó, por que nós jejuamos e você não vê? Por que nos humilhamos e não reparaste? Aí ele responde, contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Olha só, ele está falando aqui, ó, no dia que vocês, no jejum, do seu jejum, da maneira que vocês fazem, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, vocês se alegram, que agrada vocês fazem o que te agrada. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperam que a sua voz seja ouvida no alto. Tá vendo? Vocês fazem coisas hipócritas e esperam que eu ouça. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Ou seja, mais uma vez ele está falando dessa coisa hipócrita. Está em Isaías 58, a partir do verso 3 até o verso 6. Vocês transformaram isso em hipocrisia, vocês transformaram o jejum numa uma barganha comigo, numa pirraça para comigo. É isso que ele está falando. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Ou seja, quando você vê isso, você se entristece e você faz alguma coisa por isso, por essas pessoas. Deixa eu ver. Daniel. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Vê, mais uma vez, Daniel demonstra aqui tristeza. Isso aqui foi quando ele viu que estava escrito no profeta Jeremias que o cativeiro demoraria 70 anos. Olha essa aqui, Daniel 6, verso 18. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento na sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Queridos, prestem atenção. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer. Tá vendo? Em outras traduções, diz aqui, passou a noite em jejum. Mas nessas traduções, se tivesse uma palavra para falar de algo religioso, aqui no final do verso 18, ele diria assim, ó, está escrito aqui, ó, além disso, não conseguiu dormir. Se tivesse uma palavra que fosse religiosa, como jejum para definir isso aqui, não conseguiu dormir, nessas traduções também estaria colocado aqui. Por exemplo, tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite em jejum, porque aqui falou passou a noite sem comer, e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Além disso, não conseguiu
vamos supor aí, jejuar, ou alguma coisa, alguma palavra que encaixasse aí, que desse conotação religiosa para o povo, entende? E o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Por que o rei ficou sem comer, estava triste, não quis nenhum divertimento na sua presença? Porque foi naquela vez que o Daniel foi jogado na cova dos leões. Tá? Então ele estava triste, ele passou a noite assim, sem comer por causa disso. Zacarias 7, a partir do verso 1 você pode ler também aí, porque o povo decidiu perguntar para Zacarias se eles deviam jejuar. Deixa eu ler aqui para você. E aí o pai mandou ele responder o seguinte: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram no 5º e no 7º mês durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? Ou seja, vocês fizeram esse ato religioso hipócrita, foi para mim? E quando comiam e bebiam, era para vocês mesmo que faziam? Quer dizer, vocês estão falando que se entristeceram para mim, mas e quando vocês estavam fazendo festa, comendo e bebendo, era para mim? Não. Não são essas as palavras que o Senhor proclamou pelos antigos profetas quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e o Negueb e a Cefelá eram habitados? E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias: assim diz o Senhor dos Exércitos, administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Esse é o que ele quer. Bom, queridos, deixa eu só falar mais algumas vezes aqui que aparece ou não aparece a palavra jejum. Por exemplo, quando Paulo estava no navio, né, ele falou para os homens assim: vocês já estão 14 dias sem comer. Poderiam dizer que está 14 dias em jejum, mas não está escrito por quê? Porque não daria conotação religiosa. Então isso é a Bíblia. A Bíblia, quem imprimiu, quem compilou, os católicos que fizeram, não quis colocar jejum aí porque não tinha conotação religiosa. Uma outra vez que tinha conotação religiosa, mas não colocaram, foi naquela vez que os homens ficaram sem comer para matar Paulo. Eles fizeram isso por religião, mas não tá. Por quê? Porque seria uma conotação negativa para o jejum. Tem uma outra parte aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, em Atos. Que fala mais ou menos o seguinte: é que o Paulo e Barnabé vão... tá aqui, Atos 13:3. Então depois oraram, jejuaram e lhes impuseram as mãos e os despediram. Oraram, jejuaram, lhe impuseram as mãos e despediram não quer dizer que eles estavam fazendo preceito religioso. Eles estavam tristes. Depois, então, tipo assim, por quê? Falaram que o Barnabé e o Paulo iam sair de viagem e não sabiam quando voltavam. Então, com tristeza, eles oraram e despediram. Pronto. Simples assim. Então, queridos, é isso que eu quis passar para vocês. É que existem maneiras em que a palavra jejum, jejuar, jejuando está nas escrituras. Algumas de forma religiosa, e essa você vê aí tanto em Isaías quanto em Isaías e Zacarias, que é a forma que o pai vê como hipócrita. Jesus falou que é hipócrita, mas a tristeza e a pessoa, por resultado de estar triste, ficar sem comer, é uma coisa natural, ok? E só que as pessoas, os hipócritas, mudaram isso. Então toda vez que você vê aí jejum, pode colocar tristeza ou tenta encaixar e ficaram tristes, que você vai ver que é mais ou menos por aí, tá? Compartilhe o vídeo se você gostou, clique aí em gostei, porque isso ajuda o canal a mostrar para mais pessoas realmente o que é verdade nas escrituras e que elas sejam libertas da religiosidade, tá ok? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.